Olá, tudo bem? Beleza? Primeiramente, eu fico feliz que você esteja aqui, porque você tem interesse em aprender Arduino, né, em aprender a fazer circuitos eletrônicos, montar circuitos eletrônicos com Arduino. E legal, eu também adoro isso. E vou me apresentar agora. Eu me chamo Hugo, né? Eu sou bolsista no LEMEC, IPRJ, um laboratório lá que tem o IPRJ UERJ, em Nova Friburgo. E eu, junto com alguns colegas meus bolsistas, né, o Yuri e o Wesley, nós resolvemos montar um curso de Arduino, né? Montar uma sequência de vídeos onde a gente explica como usar o Arduino e o que é essa tecnologia, explicar também o que fazer, o que dá para fazer com isso, né? Com o Arduino, o que é isso, né? E tal. Então, a gente está montando essa oficina e esse aqui é o primeiro vídeo, né? Um vídeo introdutório, né? É um vídeo que vai falar um pouquinho sobre do que se trata tudo isso, tá? Bom, então vamos ao vídeo. Vamos aqui falar. Primeiramente, né, é importante te apresentar alguns conceitos, né? Então, o que é o Arduino, né? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto. Prototipagem eletrônica de código aberto. Isso aí é a tradução. É o conceito que está no site do Arduino, né? Arduino.cc. E eu traduzi esse conceito e botei aí. Mas, em minhas palavras, o que seria Arduino, né? Seria uma plaquinha azulzinha, como vocês estão vendo, né? Que possui vários pinos, onde a gente pode ligar vários componentes eletrônicos e que possui uma espécie de CPU, uma espécie de cérebrozinho ali, onde a gente pode guardar, né, algum código em C industrial, né, que é a linguagem que a gente usa para programar o Arduino. Então a gente pode guardar códigos ali dentro, a gente pode carregar um código ali e aí a gente programa essa plaquinha para controlar todos esses componentes eletrônicos aí do nosso circuito, tá bom? É para isso que ele serve e esse é o conceito que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Não é um conceito oficial. O conceito certo mesmo, oficial, que está lá no site é plataforma de prototipagem de código aberto, tá bom? Bom, como é que a gente geralmente faz, né? A gente pega a plaquinha Arduino, a gente pega um cabinho azulzinho que vem com ele, se você comprar um kit Arduino, você vai ver que vai vir um cabo azul, né? E aí você liga uma extremidade no Arduino e a outra no seu computador, numa entrada USB, tá? E aí você baixa o software Arduino IDE, você faz o seu código lá e bota para carregar na sua placa. Feito isso, a placa vai estar carregada com código e se você montar um circuito decente, né, que funcione, que seja funcional, que não tenha erros, vai tudo funcionar muito bem, tá? Então, bom, apresentação do Arduino, né? Uma coisa importante de se falar é que existem vários tipos de Arduino, tá bom? Não é só um tipo, não, tem vários. Então, por exemplo, o mais comum é o Arduino Uno, que é um Arduino assim, mais quadradinho, eu não lembro agora as especificações assim de cabeça, todas as características do Arduino Uno, mas ele não tem uma memória muito grande, tá bom? E, bem, ele é diferente desse que vocês estão vendo na tela. O Arduino Uno, esse aqui do primeiro slide, tá? Esse é um Arduino Uno. Esse outro ali era um Nano, esse Arduino aí. Ele é um pouquinho menor do que ele, na verdade é bem menor do que o Arduino Uno, né? E o fato é que nós temos muitos Arduinos, né? Tem o Uno, tem o Nano, mas também tem o Duemi La9, tem um que se chama Leonardo, tem o Arduino Mega, que tem mais memória, e por aí vai, tá bom? Bom, também são chamados de microcontroladores, tá bom? Às vezes você pode ver alguém se referindo ao Arduino como microcontrolador, beleza? Tá se referindo a ele, tá? Então vamos prosseguir aqui. Esse primeiro vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos de uma oficina que a gente está fazendo aqui na UERJ para os alunos da UERJ. Só que colocaremos esse vídeo aqui também no YouTube, ele vai ficar disponibilizado aí no YouTube para quem quiser ver, tá bom? E, bem, o objetivo é explicar tudo de forma bem simples, bem clara, né? Tudo que a gente pode fazer com o Arduino e ensinar vocês, quem tiver interesse, a programar em Arduino, para o Arduino, né? Usando o C industrial e a montar os circuitos, tá bem? Como esse aqui é o primeiro vídeo, vai ser uma introdução, a gente vai apresentar as aplicabilidades do Arduino, conforme está aí na tela, alguns conceitos, né? E também alguns componentes, os mais comuns, né, usados nos circuitos eletrônicos. Mais na frente, nos vídeos seguintes, a gente vai pegar um simulador, tá? Um simulador na internet, que tem aí disponível gratuito na internet, chamado Tinkercad. A gente vai entrar nele, criar uma conta, vai entrar ali e vai começar a montar os circuitos, vai começar a fazer as nossas simulações, tá bom? A gente achou, nós que estamos aqui trabalhando nessa oficina de Arduino, né, a gente achou que seria interessante usar o Tinkercad, né, porque nem todo mundo tem um Arduino em casa e às vezes, mesmo que seja baratinho, tem gente que vai ter dificuldade para comprar, ainda mais na atual situação, né, que a gente se encontra.
talvez seja melhor a gente simular mesmo na internet do que montar os circuitos propriamente dito. Mas, se você tiver um Arduino em casa, se tiver componentes, um kit, não sei, monte o circuito, porque é uma experiência muito boa e vai ajudar pra caramba, tá bom? No seu aprendizado. Bem, aplicabilidade. Dá para fazer muita coisa com a tecnologia Arduino, tá bom? O primeiro exemplo aqui que a gente tem é um braço mecânico, robótica, né? A gente pode fazer um braço mecânico usando, por exemplo, 3 servomotores que tem aí, né? 4 servomotores. Servomotor é esse componentezinho azulzinho que vocês estão vendo aqui, ó. Tem um aqui, tem outro aqui do outro lado, aqui na ponta e um aqui na base. Para que ele serve? Bom, a gente bota ele na articulação de um robô, por exemplo, e ele permite que a articulação se movimente. É um motorzinho, ele gira até 180 graus, tá bom? Então a gente pode colocar um Arduino aqui, encaixado aqui nesse MDF, nesses 4 pontinhos aqui, um Arduino Uno provavelmente, e aí a gente consegue controlar, a gente poderia controlar esse braço mecânico à distância, usando, por exemplo, um controle remoto de infravermelho ou alguma coisa do tipo, tá? Então tem como fazer muitos projetos legais aí de robótica, de automação, usando o Arduino. Outra coisa que a gente tem como fazer com o Arduino, que eu acho muito legal, são sensores. A gente pode criar circuitos com sensores, né? Sensores de forma bem variada, né? Nesse caso aqui eu botei 2 exemplos aqui no slide, né? Nós temos um eletrodo de pHmetro aqui, que seria o quê? Seria um componente que a gente poderia montar o circuito, né? E colocar esse componente dentro de um líquido, dentro de uma solução, e ele iria medir o pH, tá bom? Claro que isso envolveria um código mais rebuscado, a gente teria que tratar ali o valor recebido, a leitura, né? Mas enfim, dá pra gente fazer isso, dá pra gente construir um pHmetro, né? Usando Arduino. Outra coisa que a gente pode fazer, outros sensores, né, aliás, temos aqui um sensor de CO2. Se não me engano, esse sensor aqui embaixo é um sensor de CO2. Então a gente poderia montar um circuito onde ele ficaria analisando a concentração desse gás em algum ambiente, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer, olha, tem também um carrinho de controle remoto, a gente poderia montar isso, controlar ele também com controle remoto de infravermelho à distância, e nesse caso aí ele ainda botou uma webcam, tá bom? Então, assim, é um ótimo projeto também. Enfim, caberia muito bem aí botar também um sensor ultrassônico para evitar que o carrinho batesse em algum obstáculo, né? Tipo uma parede, para evitar danificar aí o nosso hardware. Outra aplicabilidade que eu acho muito interessante, que eu já vi algumas pessoas fazendo projetos desse tipo, são painéis solares com o Arduino controlando a movimentação ali do painel, a inclinação dele. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, imagine só, a gente pode botar vários, por exemplo, LDRs, né, que são sensores de luz, em volta ali do painel, e baseado na direção que está vindo mais luz, a gente pode virar com o motor na base do painel, né, a gente pode virar o painel em direção desse lugar que está vindo mais luz. Então a gente poderia construir um painel solar que se movimenta em função do Sol. Então, conforme o Sol nasce no leste, vai se pondo no oeste, a gente pode fazer um painel solar que vai se movimentando assim, né, acompanhando o movimento do Sol e otimizando a captura da energia solar aí, tá bom? Então é um exemplo de um projeto muito interessante que a gente poderia fazer com Arduino, que é possível, um monte de gente já fez, eu tinha um colega aqui da UERJ que fez isso, e é muito maneiro. E por fim, temos essa imagem aí, que ela é bem genérica, né, ela representa um monte de coisa, por exemplo, internet das coisas, automação residencial, smart city, smart universities, smart tudo, né? Enfim, automação, né? Por exemplo, a gente pode chegar em casa e não se dá o trabalho de acender a luz, pode ter um sensor de presença controlado por Arduino para acender a luz quando você está no cômodo, por exemplo. Ou você pode fazer com que uma lâmpada acenda somente quando a luminosidade baixar, né? Ou seja, quando anoitecer. Você pode também automatizar o seu ar-condicionado, se você mora num lugar quente, para ele ligar automaticamente sempre que passar, por exemplo, dos 30 graus Celsius. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente poderia fazer. A gente poderia controlar inúmeros eletrodomésticos à distância, usando um aplicativo no celular, programado em Java, por exemplo. Enfim, realmente é uma infinidade de coisas, tá bom? São só exemplos de projetos com Arduino, tá? E agora a gente vai ver alguns dos componentes, os principais, assim, a meu ver, né, os mais básicos, que a gente vai aprender ao longo aí dos nossos vídeos sobre eletrônica com Arduino, tá bom? O primeiro deles é um LED, tá? Que é esse vermelhinho aqui. E, a grosso modo, né, o que seria um LED? Vamos primeiro ao conceito, né? LED, LED, né? Light Emitting Diode, tá? Isso em inglês. Agora, em português é diodo emissor de luz, tá bom? E o que seria isso? É uma lâmpadazinha, tá? É uma lâmpadazinha.
Falaremos de diodo mais à frente, tá? Falaremos do LED mais à frente, explicaremos como montar o circuito, por que uma perninha dele é maior, por que outra é menor, a gente vai falar de tudo isso, certo? Bom, prosseguindo, temos também o push button, né? Push button é um ótimo componente, a gente pode botar um botão no nosso circuito e fazer condicionais, por exemplo, se eu apertar o botão, a lâmpada acende, se eu apertar de novo, ela apaga, e coisas do tipo. Então, push button, essencial. Temos aqui um LDR. LDR é o que eu falei que pode servir como sensor de luz, né? Na verdade, ele é um resistor. LDR significa Light Dependent Resistor, tá bom? E o que seria isso? É um resistor dependente de luz, traduzindo, né? E basta que você saiba, por enquanto, que ele serve como um sensor de luz, tá? Então a gente pode medir se está muito claro, ou já está mais ou menos escuro, ou já está totalmente escuro. A gente pode usar isso também em conjunto com um botão, com um LED, não sei, para fazer algum tipo de automação aí, tá? Temos ainda aqui embaixo, ó, um potenciômetro. O potenciômetro, ele é um dispositivo, né? Ele é um componente que tem esse dispositivo aí que a gente gira no meio dele, né? Como vocês podem ver na imagem. E a resistência dele vai variar em função disso, em função desse dispositivo. Se a gente girar completamente para um lado, vai estar no mínimo. E se girar completamente para o outro, vai estar com a resistência no máximo, tá bom? Falaremos mais sobre potenciômetro mais à frente. Temos ainda os cabos jumpers, né, que são fios que a gente vai usar para ligar os componentes do nosso circuito, com o Arduino e entre eles também, né? Temos a placa de ensaio ou protoboard, que é essa placa branca aqui onde a gente vai encaixar os nossos componentes, colocar os fios e montar o circuito ali, né? Montar o nosso protótipo todo ali em cima dela. Temos ainda resistores, né, que são para a gente botar no nosso circuito e aumentar a resistência do circuito. Temos um cristal, temos um capacitor, temos aqui um transistor, temos um servomotor, né, que é esse componente azulzinho aqui, e temos aqui, ó, um sensor de proximidade, um sensor ultrassônico, tá? É aquele que eu falei que seria legal botar no carrinho de controle remoto, né? Nesse aqui, né? Seria legal botar um sensorzinho desse, para ele não bater na parede. Enfim, são só alguns componentes, né? Temos ainda um display LCD, né? Temos, o que mais? Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem um módulo relé, por exemplo, né? Para a gente conseguir ligar, por exemplo, uma lâmpada da nossa casa, a gente precisaria de um relé. Então, tem muitos componentes que a gente precisa falar, mas uma coisa de cada vez, né? Isso aqui é só uma apresentação, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Valeu, tchau, tchau.